Vamos orar, então, para que Deus venha nos abençoar, nos dando força, sabedoria, mansidão e paz para cada um de nós. Rose, ora aqui por nós aqui. A irmã Rose é uma que tem a Cida do GC, que tem nos dando força com nós aqui. E é isso aí, irmã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, abençoa, Senhor, os Teus servos aqui nessa noite, os louvores da Tua casa, Pai, se faça presente nessa noite aqui neste lugar, abençoa o Teu servo que vai ministrar a palavra, Senhor, usa ele como ferramenta, como atalaia, derrama a chuva de bênção aqui neste lugar, Senhor, abençoa o irmão André, a irmã Cida, Pai, os seus filhos, a sua família, abençoa essa casa de honra aqui, Senhor Jesus querido, aonde Tu ordena a bênção, Pai, e toca, Senhor, com Teu Espírito Santo, naqueles que estão assistindo, Senhor, nessa noite, Pai, este culto, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vou deixar um versículo, Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, de nada seria. Amém, irmãos? Aleluia, que a paz de Cristo esteja convosco. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós viemos para adorar o Rei dos Reis. Aleluia.
Aleluias. Seja adorado, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa, o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero lhe falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Está preparado. E a casa, Somos 2 ou 3 ou encontre meu coração disposto a queimar por
te adorar eu vivo. Irmãos, é bênção, hein? É bênção. Cada dia que passa, cada GC que passa é uma forma diferente, irmãos. E nós estamos tentando trazer pregadores diferentes também para o pessoal não comer da mesma comida, sabe? Porque é muito importante, né? Nós ter contato com Deus e saber daquilo que nós falamos. Ter propriedade das nossas palavras, né? É como Paulo lá, né, irmãos? Como Paulo. Lá em Paulo, ele, um dia antes, não era cristão. Seguia os cristãos lá. Depois, começou a servir a Deus e dali começou a pregar a palavra. Irmão Felipe, sem delongas, vamos já ir para a palavra de Deus, né? Vamos nos purificar aqui da palavra aqui. Vou trazer uma mesinha para o irmão ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma boa noite a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar uma palavra, se alegrar, a convite do nosso irmão André, justamente com a sua esposa, seus filhos e a todos que estão aqui nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que estrutura, hein? Que bênção demais, olha. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em Isaías, capítulo de número 49 e o verso número 2, que diz assim: Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Amém? Uma palavra que eu vinha há muito tempo conversando com Deus. E tem palavras que Deus ele fala ao nosso coração que marcam as nossas vidas, né? Mas toda a palavra de Deus, ela vem para nos moldar. E todo aquele que tem um propósito com Deus, eu creio que ele passa por processos. Processos que muitas vezes não são fáceis, mas que são necessários, né? A gente se converte e ouve muitas promessas de Deus, muitas promessas, né? Que Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas, vai nos levar a lugares incríveis, mas são necessários processos. E quando Isaías ele fala acerca de uma flecha polida e uma flecha escondida, nada mais é do que um processo. Essa palavra Deus me deu esses dias, exatamente nessas indagações, né? Senhor, e as promessas. Senhor, eu queria tantas coisas. E parece que Deus muitas vezes vai nos desacelerando, né? Para trabalhar na gente, para nos moldar, né? E Ele me deu essa palavra a respeito do profeta Isaías, que vai se comparar a uma flecha polida. E quando ele faz esse comparativo aqui da flecha, a flecha nada mais é do que, naquela época, a arma mais poderosa que existia. Não existia arma de fogo como nos dias de hoje, né? Não tinha o armamento bélico que a gente tem hoje, não existia armas de fogo, armas de alto calibre. Então, para se guerrear, a arma mais poderosa naquela época era a flecha. E
Isaías está se comparando a esta flecha. Diz, Deus me pegou e me tornou uma flecha polida. Só que o que me chama a atenção é que a flecha, ela era feita de um simples graveto, de um simples pedaço de madeira que precisava passar por um processo. O homem a qual fazia a flecha, o arqueiro, em muitas vezes, fazia a flecha, ele pegava, selecionava um pedaço de graveto, um simples pedaço de graveto, um pedaço de madeira, e começava a trabalhar nesse graveto, começava a trabalhar nesse pedaço de madeira. E a primeira coisa que este arqueiro fazia, quando pegava esse pedaço de madeira, era limpar. Por quê? Ele precisava pegar agora esse material escolhido e limpá-lo. E depois de tirar toda a imperfeição dele, depois de tirar toda a sujeira dele, ele ia para o processo da polia. Por quê? Porque o processo da polia, ele tirava as mínimas coisas. Os detalhezinhos que muitas vezes não pareciam perceptíveis aos olhos humanos, que com os olhos humanos não dava para enxergar, o processo da polia ele tirava. E às vezes era uma simples felpa, uma simples farpa. Só que era necessário tirar também. Por quê? Porque uma flecha, um pedaço de madeira que tivesse uma simples felpa, uma simples farpa, ela corria o risco de tirar da flecha duas coisas muito interessantes: a velocidade da flecha e a precisão da flecha. Se a flecha ela não fosse limpa, se a flecha ela não fosse polida, se a flecha não fosse tirada, nem que fosse uma simples felpa, uma simples farpa, na hora que ela fosse lançada para o seu propósito, ela corria o risco de perder velocidade e precisão. E mais, uma flecha com felpa, uma flecha com farpa, a mínima coisa que fosse, qualquer vento contrário tirava ela da rota. E quando eu estava estudando sobre isso e lembrando dos processos de Deus, e às vezes Deus vai nos limpando, Deus vai tirando coisas de nós, e muitas vezes que a gente julga, isso é mínimo, isso é imperceptível aos nossos olhos, mas que são necessários. E Deus ele falou no meu coração, ele disse: Felipe, eu estou tirando para quê? Para que o que eu tenho contigo é muito grande. Então eu não quero que tu perca dentro do meu propósito velocidade e precisão. Eu não quero que nenhum vento venha te tirar da rota que eu escolhi para a tua vida. Então é necessário sim nós passarmos por esses processos, deixar Deus vir limpar a gente, tirar de nós aquilo que não presta, aquilo que nos atrapalha de caminhar a carreira que Deus tem para nossas vidas. Então, se nós quisermos andar no propósito de Deus, numa velocidade sobrenatural e uma precisão incrível com o Senhor, nós precisamos ir para a mão do arqueiro, permitir que ele venha, nos limpe, passe pela polia e vá tirando de nós coisas perceptíveis e coisas imperceptíveis. Então, a pergunta nossa não deve ser por que nós estamos demorando, mas sim por que nós não estamos ainda na mão do arqueiro, permitindo que ele venha nos limpar, que ele venha nos polir e que ele venha nos lapidar, para que a gente possa andar numa velocidade sobrenatural, numa precisão incrível com o Senhor e acertar em cheio o alvo a qual ele tem para nossas vidas. Então a primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos, se quisermos andar no propósito de Deus, ser limpos, ser lapidados por Deus, tirar o que não serve mais para o propósito de Deus, tirar o que nos rouba a velocidade, tirar o que nos rouba a precisão e tirar tudo aquilo que está nos tirando da rota, nos chacoalhando, nos tirando do foco. Segunda coisa que eu aprendo com a flecha é que depois dela ser limpa, depois dela ser polida, depois dela ser lapidada, ela era colocada dentro de uma aljava, ela era escondida por um tempo, ela era colocada com outras flechas que aparentemente pareciam estar prontas por fora, mas que precisavam ainda ser trabalhadas. E o melhor lugar para ser trabalhada em uma flecha naquela época era a aljava. A aljava para muitos era um lugar de esconderijo, um lugar aonde ninguém via a flecha, mas para a flecha era um lugar a qual, André, permitia que ela não envergasse, que ela não ficasse torta. Então depois de limpa, ela precisava ir para dentro da aljava, e dentro da aljava o trabalhar lá é incrível. Porque dentro da aljava, falando como ser humano, nós aprendemos coisas preciosas. Um período de escuridão, um processo, um período de esconderijo, na verdade, por Deus, é muito significativo. Por quê? Porque a aljava, falando nos dias de hoje, é o lugar onde Deus trata o nosso coração. Se a polia vai tirando as imperfeições por fora, a aljava tira por dentro.
O que a polia não consegue fazer no interior, a aljava consegue. Porque lá a flecha ela é escondida. Lá a flecha ela é deixada de lado. Lá a flecha ela tem que conviver com outras flechas. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque eu me lembro... quanto tempo a gente tem? Porque eu me lembro que quando eu comecei a caminhada, eu vim do mundo das drogas, vendia droga na Restinga Velha aqui. Quem não me conhece, mais precisamente no Mal Vermelho ali. E eu vim para a igreja e eu fui tão grato a Deus, que eu dizia para Deus assim, eu só quero ser amigo de Deus. Eu não quero. E aí vinha pessoas levantavam e diziam, olha, eu vou te levantar como pregador, eu vou te levantar como profeta, eu vou te levantar como isso. E eu não entendia nada do que ele estava falando. E todo mundo dizia, isso é coisa boa. Eu dizia, não, Deus, eu só quero ficar aqui, eu só quero ser teu amigo, eu só quero ter o coração voltado para Deus. Mas Deus foi prometendo tantas coisas que eu ia fazer. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a ser limpo por Deus. Eu dizia para Deus, Senhor, eu tenho vontade disso, me ajuda. Eu não vou conseguir vencer sozinho. E, Senhor, eu entregava para Deus os meus desejos, as minhas vontades. Até que Deus ele começou a levantar pessoas e falar. Eu comecei a subir monte, eu comecei a orar, a ler Bíblia. Até que um dia chegou um irmão na casa do meu pai e me convidou para dar os glórias na igreja, aonde ele congregava no Chapéu do Sol. E nós estamos naquele primeiro amor, já 2 anos na igreja buscando. E eu disse para ele disse, vamos dar os glórias lá na minha igreja? Eu disse, vamos. Isso foi num domingo e era numa sexta. E continuamos a conversar ali. Eu não conhecia o irmão, mas estava alegre. E quando o irmão foi embora, o meu pai disse, sabe para que ele te convidou? Eu disse, sim, para dar os glórias. Ele disse, mas sabe o que significa? Eu disse, da glória. Ele disse, não, ele te convidou para pregar. Eu disse, misericórdia, não. Fala pro irmão que eu tô doente, fala alguma coisa, eu não vou. Sempre fui muito tímido, sempre fui difícil das palavras. Eu disse, não, eu não vou, pai. E ele disse, meu amigo, tá buscando, tá orando, Deus não te prometeu? Chegou o tempo. E aquilo entrou no meu coração, eu disse, é verdade. Eu tô buscando, eu tô orando. Tá na hora mesmo. Só que mesmo que eu disse que iria, dentro de mim havia um nervosismo, havia um medo. Eu fiquei a semana toda pensando naquele culto. Eu disse, meu Deus do céu. Tomara que não chegue sexta-feira, o que eu vou falar? Eu comecei a preparar ali uma folha de ofício, escrever algumas coisas. Chegou sexta-feira, a minha oração é, tomara que o irmão não venha. E eu morava na rua de cima, junto com a minha avó, e o irmão ele tinha uma Kombi, e eu, de terno, gravata, na rua de cima, ele olhando lá para baixo, eu disse, meu Deus, era 7h30, tomara que o irmão não venha, tomara que o irmão se esqueça de mim. E do nada passa a Kombi lá embaixo, e eu disse, irmão, venho. Pegou, entrou eu, mais 2 amigos dentro do carro, e fomos ali pro Chapéu do Sol, no culto. Eu não conhecia o irmão e eu não conhecia o pastor. Ele era encarregado do culto de cura divina. E o pastor não me conhecia. Só que o pastor estava no banheiro. E eu cheguei lá como primeiro amor. Né? E glória a Deus, e aleluia. A igreja pegando fogo. E o culto começando e o pastor ele saiu do banheiro. Eu me lembro até hoje. Ele disse, olha, eu não conheço o jovem que vai pregar aqui. Mas na campanha da semana que vem, ele que vai trazer a palavra também. E eu disse, meu Deus, aquilo encheu o coração. Eu disse, nunca preguei na vida. Vou começar numa campanha. É comigo mesmo. E comecei, daqui a pouquinho, chegou na hora da palavra, ele me deu o microfone, quando ele me deu o microfone na mão, meu Deus do céu, eu comecei a falar tanta besteira, e eu comecei a ficar nervoso, subiu um fogo, e não era um fogo do Espírito, era um fogo de medo. Eu disse, meu Deus, e a folha de ofício foi pro lado, e eu falava, e a igreja tudo me olhando, com aquela cara de que não estava entendendo nada, porque nem eu estava entendendo. E eu disse, nossa, você deve ter passado meia hora. Acabou o tempo, tinha passado 3 minutos. Eu me lembro comigo, estava do meu lado o Thiago e o Leonardo, 2 amigos meus. E eu, como eu não sabia mais o que falar, eu disse, agora o Leonardo vai continuar a mensagem. Toquei o microfone de PT, me sentei no meu banco e fechei meus olhos. O Leonardo falou mais besteira que eu. O Thiago pegou, chamou o Thiago, e o Thiago veio, pegou o microfone, perguntou se todos eram cristãos. A igreja toda levantou a mão e ele perguntou, então quem é que quer aceitar Jesus? Resumindo, em 10 minutos a gente acabou com o culto dos irmãos. Acabamos com o culto dos irmãos. Então, o pastor pegou o microfone e disse, olha, quantos querem que o irmão Felipe volte? Ele disse, e ninguém levantou a mão nem por educação. Ficaram todos se olhando, e ele disse para mim, sim, irmão, sempre vai ter um lugar aqui para ti. Para limpar um banheiro, para varrer uma igreja. E eu não tenho problema nenhum com isso. Faço isso até hoje, no 12 com amor. Só que aquelas palavras entraram em mim de uma forma diferente. E eu peguei, não quis nem dar paz ao Senhor, porque eu estava com muito tímido, muito envergonhado. Não sabia o que falar, subi na Kombi do irmão. E vim para casa e disse, Deus, eu nunca mais prego.
O Senhor prometeu para mim que eu ia pregar, o Senhor prometeu para mim que o Senhor me levantaria. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo, eu estou me limpando, eu estou permitindo. E Deus, Ele me fez uma pergunta. Ele disse para mim assim, ó, como é que está o teu coração? Eu disse, o que tem a ver o coração, Senhor? Nós estamos falando de pregação. Eu disse, mas como é que está o teu coração? Porque uma coisa é ser limpo por fora, outra coisa é permitir que a soberba, o orgulho te domine por dentro. E eu me lembro até hoje que ele disse, vai para aljava por um tempo, porque embora pareça estar limpo por fora, ainda há coisas dentro do teu coração que eu preciso tirar. Tu vai para aljava, tu vai ficar escondido. Lá tu vai começar a entender que tu não é a única flecha. Lá tu vai começar a entender que eu uso a hora que eu quero. Lá tu vai começar a entender que a obra, ela não é só porque tu faz, não. Lá eu vou tratar o teu coração. Lugares silenciosos, lugares escuros que Deus escolhe nos colocar ali para que a gente não quebre, para que a gente não entorte, para que a gente não saia do propósito. E eu digo para vocês, para mim foi muito bom passar um tempo na aljava até hoje. Eu olho para Deus, Senhor, me leva para a aljava de novo, porque eu preciso ficar escondido. Então o tempo da aljava vai nos ensinar que existem mais flechas também na aljava. O legal da aljava é que muitas vezes o flecheiro, ele vai lá, ele coloca a mão na aljava, aí tu pensa que ele vai te tirar. E ele tira outra flecha do teu lado e começa a usar ela. Isso é interessante por quê? Porque o sentido da flecha é se alegrar com aquela outra. É quando nós vemos a Deus pegando e levantando alguém, usando alguém, seja no louvor, seja no teclado, seja na palavra, seja no notebook ali, que seja para a glória de Deus, nós nos alegrarmos. Por quê? Porque quando uma flecha é lançada, o reino ele vai crescendo. E quem tem o coração moldado por Deus entende. Hoje nós estamos no GC, amanhã nós podemos estar num culto. O que importa, André, é que a palavra de Deus ela seja pregada e a glória de Deus ela vai se estendendo. Não é porque o Felipe, não é porque é os músicos, não. Nós precisamos entender que há um flecheiro que atira a flecha quando quer, que usa quem ele quer, no tempo que ele quer. Então a aljava ela nos ensina também a viver em comunidade. Como é bom viver em união entre os irmãos. Ali nós somos todo mundo igual. A flecha ela é igual uma a outra. Está no mesmo lugar, plantada no mesmo lugar, com o mesmo semblante, com o mesmo propósito. Um dia Deus vai me tirar daqui para me usar. E quando Ele me usar, eu vou me alegrar. Mas quando Ele usar outra flecha, eu vou me alegrar também. Então tem o tempo da limpeza, tem o tempo do esconderijo que é necessário, tem o tempo a qual Deus vem e nos puxa, nos tira da aljava. Aí a gente pensa, agora Ele vai lançar. Mas qual é a dinâmica da flecha? Quando o arqueiro, ele pega a flecha, antes de jogar ela para frente, ele segura forte para a mão e puxa para trás. E puxa, vai esticando aquela flecha. E muitas vezes a gente pensa que é a vida. Muitas vezes a gente pensa que é o diabo. Muitas vezes a gente pensa que é o irmão. Pessoas se levantaram contra mim. O diabo se levantou contra mim. Por quê? Porque parece que as coisas estão dando errado. Quando na verdade não, quando na verdade nós estamos sendo puxados pelo próprio Deus para ser lançado com velocidade e com precisão. É o que aconteceu com José, que entendeu que passar anos na cadeia, que ser jogado em uma cisterna, que ser abandonado pelos irmãos não vinha do diabo, não vinha dos próprios irmãos, vinha do próprio Deus. Porque no final, tudo que ele passou, eu não queria ter passado, mas ele vai dizer para os seus irmãos, fiquem tranquilos. Tudo que aconteceu na minha vida não foi o diabo, não foi você se levantando, foi o próprio Deus. Para quê? Para me preparar para um tempo como esse. Me preparar. Tudo que aconteceu com José, ele entendeu assim, olha, não foi o diabo que se levantou. Não foi os irmãos que se levantaram, não. Foi Deus me preparando. Foi Deus me puxando para trás e hoje Ele me lançou. E olha onde Deus lançou José. Como governador de toda a terra. Então, há esse tempo necessário. Tempo de ser limpo. Tempo de deixar Deus tirar as imperfeições. Tempo de deixar Deus nos esconder. Tempo de entender que muitas vezes Deus vai nos puxar para trás. Porque há um destino lindo para Ele nos lançar. E quando Deus nos lança, é tremendo. Quando Deus nos lança, Ele não erra o alvo. Quando Deus nos lança, as coisas dão certo. Quando Deus nos lança, é com precisão, é com velocidade. Aquilo que não aconteceu, quem sabe, em anos, pode acontecer em dias. Aquilo que não aconteceu na nossa vida, quem sabe, estamos tanto tempo orando, pode acontecer de uma hora para outra, quando nós estamos na mão de Deus. E aqui eu encerro. A flecha era de quê? De um simples graveto.
Quem é que liga para um graveto? Quem é que dá bola para um graveto? Quem é que sai lá na rua ali e diz, olha, eu vou pegar esse graveto, eu vou cuidar desse graveto. Esse graveto é importante. Esse graveto tem valor. Não, a gente pisa em graveto. A gente passa pelo graveto, pisou, tu não sente remorso porque tu pisou no graveto. Porque graveto não tem significância, não tem relevância. Mas agora, um graveto na mão de Deus, nossa, um graveto na mão do Senhor, um graveto na nossa mão não tem relevância. Mas agora, quando Deus pega esse graveto, que é simples, que não tem relevância nenhuma, que ninguém dá valor, Ele limpa, Ele prepara e Ele transforma na arma mais poderosa para ser usado nas suas mãos. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa última hora. Eu falo, aonde eu passo, para pessoas que se sentem insignificantes. Tem pessoas que já não se sentem nem mais valorizadas por nada, não tem valor, eu não sou bem vista, abandonada por pais, muitas vezes não vista pela sociedade. Eu disse, tu não sabe o que Deus é capaz de fazer com a tua vida. Tu não sabe o que Deus é capaz de fazer com a tua história. Ele pode pegar um simples graveto, um simples pedaço de madeira, limpá-lo e transformar na arma mais poderosa que existe. Então é esta mensagem que Deus colocou no meu coração e que tem surtido efeito na minha vida que eu quero transmitir para vocês. Permita-se ser limpo por Deus. Permita-se ser tratado por Deus, porque é necessário. É sinal que Ele quer te lançar para um destino poderoso. E embora você não tenha significância nenhuma para muitos, nas mãos de Deus, você pode se tornar algo de muito valor e algo de muito poder. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Que Deus abençoe este projeto, que ele vá, que ele frutifique. Que vidas sejam alcançadas através da vida de vocês, do louvor de vocês, da casa de vocês e do ministério de vocês, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar nessa noite, crendo que Deus está nos lapidando, crendo que o Senhor está nos limpando, nos preparando para sermos lançados para um alvo específico, com poder, com autoridade, para sermos usados na mão dEle. Altíssimo Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, neste GC especial, Pai, porque cremos que Tu está neste lugar. Cada louvor que foi entoado esta noite foi para Ti. A palavra é para engrandecer o Teu nome, Senhor. E que nós possamos nesta noite, Pai, entender a Tua voz e entender que o Senhor fala conosco, Pai, de uma maneira especial, para nos limpar, para nos lapidar, para nos polir, Senhor, para que a gente possa ser usado nas Tuas mãos, Senhor. Que possamos respeitar as fases dos processos. Tem pessoas aqui que estão vivendo fases diferentes. Quem sabe umas estão na parte da limpeza, quem sabe outras estão dentro de uma aljava esperando a hora certa para ser lançada. Quem sabe umas, Pai, já estão sendo puxadas para trás, outras já foram lançadas ao alvo, Senhor. Mas o certo é que em todas as etapas, a flecha ela está nas Tuas mãos, firme pelas Tuas mãos. Que o Senhor nos segure, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos lance, Pai, para o propósito que o Senhor designou para nós, Pai. Nos ungindo com o Teu Espírito, Pai, e nos transformando em uma arma poderosa, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. De poder, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Vai, irmão. Que palavra, irmão Felipe. Que palavra mesmo, irmão. Olha, é mais um aprendizado sobre a flecha, irmão. É mais um aprendizado sobre a flecha.
Porque eu nunca pensei dessa forma em que, sabe, a forma que o irmão explanou assim, é muito forte, irmão. É muito forte mesmo, de verdade. Um simples graveto, que muitas vezes a gente não dá nada, a gente quebra, joga fora, se tornou uma arma poderosa. Que Deus abençoe, irmão Felipe, o teu ministério, que é muito forte. Deus vai te levar para muitos lugares ainda, irmão. E não é de mim, eu senti de Deus isso. Que Deus vai te levar para muitos lugares. Sempre seja esse jovem que sempre procurou andar nos caminhos do Senhor. Eu te conheço, não é de hoje, sabe, irmão? E eu tô com um projeto, já vou lançar irmãos por irmãos. Eu tô com um projeto culto de rua, irmão. Estamos nos preparando para isso, firme e forte, porque nós temos que fazer o melhor para Deus. E quero contar com o irmão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a banda fica à vontade e terminemos por aqui. Amém.